Bom, vamos lá. O que eu trago no primeiro slide para nós aqui, tá? Ali em cima, no quadradinho, a gente vê ali uns mergulhadores mergulhando com um tubarão e eles estão dentro de uma gaiolinha, né? Estão protegidos ali. Então, eu enxergo dessa maneira a vida acadêmica, né? Porque o que é a gaiola? A gaiola é o professor, né? O professor está trazendo experiência, ele está trazendo conhecimento, ele está trazendo algo que é de verdade para dentro da sala de aula, mas ele protege o aluno, né? Ele consegue dar uma segurança para o aluno ter um ambiente onde ele pode errar, onde ele pode testar, onde ele pode pesquisar. E embaixo ali eu trago dois mergulhadores mergulhando com um tubarão sem a gaiola. Eu entendo que a vida real é assim, né? Mergulha com um tubarão todo dia no mercado de trabalho e aí vale tudo. Tu tem só a tua perícia e o teu conhecimento, né, para conseguir sobreviver no mercado de trabalho. Então, eu acho que é importante aproveitar todo o conhecimento que o professor Marcelo tem para passar para vocês dentro da sala de aula, testar bastante ele, se permitir errar, porque depois, quando vocês forem aplicar isso no mercado de trabalho, vocês não vão ter a gaiola, né? Vocês não vão ter o professor ali, não vão ter um ambiente que a escola proporciona, que é de poder tentar e errar e aprender com ele. Então, aproveitem bastante a aula que vocês têm com os professores, porque depois vai ser sem a gaiola, tá, gente? É bem mais complicado. Então, eu já queria adiantar que são poucos slides, tá? Eu trouxe assim, alguns tópicos de Lean Manufacturing, sistema Toyota de produção, teoria das restrições, e eu vou comentar com vocês aqui o que eu vi funcionar já nessa minha caminhada de 12 anos como gestor na indústria automotiva e o que eu vi não funcionar. E eu vi também algumas interpretações equivocadas que eu vou trazer para vocês. O que eu vou fazer para vocês num português bem claro? Vou tentar dar uma barbada para vocês de como que funciona essas ferramentas que os professores trazem para vocês dentro da sala de aula no mundo real. Como que funciona isso lá no palco da vida, onde a gente tem que transformar tudo em dinheiro, tá? Então, só para nós conseguir contextualizar, até 1979, antes da gente entrar na década de 80, a gente tinha uma procura, uma demanda por qualquer tipo de produto que fosse muito grande. As grandes corporações, elas produziam, vamos dizer assim, pouco. Elas não conseguiam produzir o suficiente para sanar as necessidades da população mundial. Tá? Então, como é que eles estruturavam o preço? Eles escolhiam quanto eles queriam colocar, ganhar de lucro em qualquer produto, adicionavam esse desejo no custo e aí surgiu o preço. Tá? Após a década de 80, essa realidade mudou um pouco. Tá? O que a gente tem na década de 80? Quem começou a definir o preço não era mais quem produzia os produtos, quem começou a definir o preço eram as pessoas que compravam os produtos. Começou a existir muita concorrência e, com isso, as empresas começaram a se degladiar e o consumidor começou a definir os preços, que é mais ou menos como funciona hoje. Né? Se tu vai entrar no supermercado, alguma coisa, eu entrei procurando um produto A, só que ele está exorbitante, ele está muito caro. Eu levo o B, que vai ter praticamente a mesma serventia e eu vou conseguir substituir. Então, as empresas se viram obrigadas a conseguir... O que eu consigo controlar dentro disso que compõe o preço do produto? E eles entenderam que a única coisa que estava no controle deles era o custo. Tá? Então, começou uma onda muito grande em todas as áreas da economia, em todos os segmentos, para redução de custo. Tá? E aí teve um monte de problema, porque teve empresa que tentou reduzir tanto custo que acabou matando a empresa. Tá? Mas teve três linhas assim, de pensamento que revolucionaram o mercado e revolucionaram as indústrias. Primeiro foi o sistema Toyota de produção. Né? Ele foi maturado entre 47 e 75 no Japão, destruído pela guerra. Né? A guerra acabou em 45, o Japão estava lutando sozinho. Eles estavam com um país que tinha uma limitação de território muito grande, tinha limitação de recursos, limitação de mão de obra, porque muita gente tinha morrido, né, em idade útil de trabalho tinha morrido na guerra. E eles sabiam que eles não conseguiriam produzir em nada em massa e não conseguiriam concorrer com nenhuma outra indústria produzindo alguma coisa numa escala tipo Henry Ford. Tá? Então, lá na Toyota, eles desenvolveram esse famoso sistema de produção, né, que é muito importante frisar que ele acontece dessa maneira tão enxuta, porque eles não tinham os recursos para extrapolar, eles não tinham os recursos para desperdiçar. Então, a necessidade do japonês em se organizar e se administrar bem foi o que o pai e a mãe do sistema Toyota de produção. Tá? Aí, em 1990, a gente tem o Omaki e o Daniel Jones e o Daniel Ross, que eles escrevem um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo. E nesse livro eles descrevem o mercado mundial de produção de veículos nos Estados Unidos, na Europa e no Japão.
Tá? E aí fica evidente para o mundo que a maneira como o Japão produz era muito mais competitiva. Para vocês terem uma ideia, na década de 90, a General Motors era líder mundial em venda de veículos. A Ford era a segunda colocada e a Toyota era a terceira colocada. Se tu pegasse o lucro todo da General Motors e o lucro todo da Ford, era menor que o lucro, os dois somados era menor que o lucro da Toyota. E os caras falaram, rapaz, como assim? O cara é o terceiro no ranking e ele lucra mais do que o primeiro e o segundo juntos. Aí, nesse momento, se deu um valor grande para como as coisas aconteciam no Japão. Tá? E aí houve uma salada de fruta, uma mistura. Porque quando tu vai estudar o sistema Toyota de produção, tu vê um monte de nome em inglês dentro do sistema Toyota de produção. Tu vê just in time e vários outros termos. E tu vai estudar o Lean, tu vê um monte de nome em japonês dentro do Lean. Tu vê Gemba, tu vê Kaizen, tu vê Kanban. O que acontece? É importante o aluno ter essa distinção quando for trabalhar e entender. O Lean e o sistema Toyota de produção, eles são praticamente a mesma coisa, que é fazer mais com menos, reduzir desperdícios, diminuir custos e aumentar o lucro. Tá? Só que o Lean é com uma roupa americana, com uma roupa dos Estados Unidos. E o sistema Toyota de produção ele é cru, da maneira japonesa. Os dois tentam chegar no mesmo lugar. Tá? E por terceiro, eu trago a teoria das restrições, que é do livro A Meta, do Isao Goldrich, que é um israelense, que ele cria uma linha, ele cria uma nova métrica para medir as coisas dentro das empresas e o mais importante, ele traz o conceito de gargalo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, quais é que são as características da indústria automotiva brasileira, tá? Ela é altamente competitiva. Hoje no Brasil, as grandes montadoras Fiat, Volkswagen, General Motors, elas já entenderam que elas não estão mais competindo só entre elas. Toda a cadeia de abastecimento, toda a cadeia de fornecimento que tem atrás delas, compete uma contra a outra. Então, existe hoje uma preocupação já dessas grandes montadoras em desenvolverem os seus fornecedores, em serem de fato parceiros, porque eles já conseguiram entender que se eles não se alinharem aos seus fornecedores, eles não vão conseguir se manter no mercado. Eu botei ali influenciada bem grande, né? A nossa indústria automotiva ela é influenciada, né, pela tendência Lean e sistema Toyota, porque ela não consegue ter o sistema Toyota 100%, nenhuma empresa tem. Né? Isso eu comento com meus colegas da engenharia de produção e os meus colegas do setor automotivo. No Brasil, hoje, a gente não consegue ter uma empresa com sistema Toyota de produção nem 100%. Existem influências dentro das indústrias. Né? Um jeito brasileiro de interpretar e implementar isso. Isso é importante para, claro, as empresas elas peneiram, pegam só o que gera dinheiro e traz resultado e implantam só aquilo ali. Elas não conseguem botar a cultura inteira. Até porque não somos japoneses e nem americanos. A gente tem, no Brasil, hoje, uma alta tecnologia empregada. A gente vai ver depois, a gente se trabalha muito com robô e peça transfer no Brasil. A gente tem alianças fortes com fornecedores, que é como eu falei antes. As indústrias grandes, as montadoras estão se aliando para conseguir competir em conjunto. Isso aí, né, a gente tem junto com essa aliança a fidelidade e clareza nas relações entre fornecedores e clientes, porque não tem como fazer mais a concorrência de maneira isolada. A gente tem processos estáveis e controláveis, graças a muito robô empregado. É importante destacar também que a logística no Brasil ela é um diferencial competitivo por segmento. Tá? A gente reside num país que a gente não tem estrada, que a gente não tem porto, que a gente não tem malha hidroviária, a gente não tem malha ferroviária. Então, no Brasil, ter uma logística bem desenvolvida dentro de uma empresa é primordial, é mandatório. Então, assim, quem está pensando em estudar logística, quem está pensando em aprender, se especializar em alguma ferramenta do campo da logística, pode botar a cabeça, porque vai dar certo e vai ganhar dinheiro. No Brasil, existe uma carência enorme de profissionais dessa área. Tá? É uma rede de produção com uma hierarquia forte. Tá? O que acontece? A montadora ela consegue impor a vontade dela em toda a cadeia de abastecimento dela. Né? Porque ela é dona do produto, né? Então, ela tem muita força. É uma indústria cercada de mitos, tá? E de interpretações equivocadas do sistema Toyota de produção, do 5S, do Kanban e da automação. Eu vou dar um exemplo de equívoco muito comum dessas ferramentas, tá? Vou deixar bem claro antes que isso são ferramentas maravilhosas, tá? Mas algumas pessoas, algumas instituições, eles conseguem implantar isso de uma maneira tão errada que chega a ser cômico, tá? Eu vou dar um exemplo claro de comédia que o pessoal faz com 5S dentro das empresas. É muito comum tu entrar dentro de uma área de produção hoje e tu vê na última hora de produção
que eles trabalharam, ao invés de 60 minutos, eles trabalharam 50 minutos. Eles botam no quadro de produção lá, 10 minutos, 5S. Tá? Isso não existe, tá, gente? O 5S, ele existe justamente para te ter mais tempo para produzir. O que o 5S é? É uma sugestão de comportamento. Tu vai ter no teu setor cada coisa no seu lugar, tu vai eliminar as fontes de sujeira, tu vai eliminar a fonte de desorganização, a ponto de que tu vai ter 20, 30, 40, 50 minutos a mais para te produzir por dia. O brasileiro, ele consegue usar a ferramenta invertida. O brasileiro diz assim, eu limpei e organizei meu setor, por isso eu produzi menos. É totalmente errado. Quando tu entra dentro de uma empresa que se diz Lean, que se diz com um sistema de produção, e tu vê isso, tu já vê, pô, ninguém entendeu nada, né? Porque o cara criou isso aqui para te ter mais tempo para produzir, e eles estão justificando não produzir com a mesma coisa, né? E o Kanban, tá? O que é um erro muito comum no Kanban? O Kanban é uma ferramenta top, assim, depois a gente vai falar um pouquinho das qualidades. Mas o Kanban, tu vê muitas empresas assim, ó, ela administra o estoque de matéria-prima por conta de ressuprimento, ela não administra o material que ela tem em processo dentro da fábrica, e os itens prontos na expedição, ela administra por Kanban. Beleza? Tu vai administrar os itens por Kanban na expedição, tu vai ter um controle visual, tu vai saber o que tem que repor na expedição. Ok. Só que vocês já pararam para pensar que daí tu vai ter os problemas que o Kanban tem na expedição, tu vai ter os problemas que a falta de controle de produto em processo tem dentro do meio produtivo, e tu vai ter mais os problemas de administração de material por conta de suprimento no teu estoque de matéria-prima. O Kanban, ou tu faz o Kanban de ponta a ponta, ou tu não faz o Kanban, porque tu vai trazer, tu já tem problema administrando de uma maneira convencional, sem o Kanban. Se tu trouxer o Kanban só para um pedaço, daí tu vai ter os problemas convencionais mais os problemas do Kanban. Aí quando vê, tu vai te enrolar e tu não vai nem ser nenhum nem outro, né? E por último, vou dar um exemplo de autonomação, tá? Autonomação é diferente de automação, tá? É pegar um processo mecânico ou eletrônico e substituir uma pessoa. Autonomação é um termo cunhado pelo Taishi Ono, que diz o seguinte, que é fazer a máquina trabalhar para o homem. Quando a máquina sair do padrão, quando a máquina aprender, tiver uma variação no processo, a máquina parar de produzir sozinha. O que tem na indústria brasileira hoje? Eu dou poder para o meu operador parar a máquina se ele vê que tem alguma coisa errada. O que acontece? Tu vê a máquina lá cuspindo peça e o operador no lado, o operador trabalhando para a máquina. O operador esperando a máquina fazer alguma coisa errada para apertar o botão e parar a máquina. Tá errado. Mais uma vez, o brasileiro distorcendo o sentido de autonomação e fazendo ao contrário. Né? Enquanto o correto era o operador ter uma ideia para que quando aquela máquina produzisse um item, ela parasse por si só, avisando para ele que tinha alguma coisa de variação no processo. Tá? Então, eu trouxe nesse slide aqui algumas coisas que precisam ser consideradas, tá? O que acontece? Hoje, no Brasil, a gente está tendo uma entrada muito forte de mão de obra de robôs, tá? Então, eu trouxe alguns pontos aqui que é dos donos das empresas, quem é o dono do dinheiro percebe. O que acontece? O valor de manutenção e aquisição de robôs, a cada ano que passa, ele está menor. O salário de uma pessoa, a cada ano que passa, ele aumenta. Tá? O robô não tira férias. Uma pessoa tem um absenteísmo médio de 50 horas por ano. Um robô ele tem baixa variabilidade no processo. Uma pessoa tem alta variabilidade, né? Porque um dia ele brigou com a mãe, um dia ele teve que vir de ônibus e pegou chuva, no começo do turno ele está mais empolgado e não consegue trabalhar direito, enfim. O ser humano varia muito. Outra coisa, né? O robô não briga com o colega, não reclama na justiça, não é afiliado ao sindicato, não faz greve, não entra na CIPA, não briga com a esposa, não leva filho na escola, não fica doente. Já o ser humano trabalha 11 meses por ano, ganha 13 salários, tem uma alta variabilidade no processo, né? Porque, como a gente estava falando antes, ele tem variáveis humanas que influenciam no desempenho dele como trabalhador. Comenta Grenal, traz assunto político por dentro da empresa, assunto esportivo e vira meio que uma algazarra. Tá? Então, as empresas tendem a substituir as pessoas e começar a trabalhar com mais mão de obra mecanizada. O que acontece? Como que eu faço para me manter no mercado de trabalho sendo uma pessoa, já que eu não sou robô, eu preciso trabalhar? O que vai acontecer? Os robôs vão entrar e vão tirar todo mundo? Não. A gente vai falar um pouquinho depois sobre a capacidade de sintetizar. Tá? O que é a capacidade de sintetizar? É juntar alguns pontos e conseguir se manter no mercado graças à tua capacidade de tomar decisão e enxergar as coisas. Tá? Mas vamos voltar para a indústria.
que a gente tem na indústria? A gente tem o produto, né? A gente está falando de indústria de carro, né? A gente tem um mercado, esse mercado demanda carros, a gente tem uma montadora que desenvolve esses carros com fornecedores divididos em camadas. Eu botei fornecedor Tier 1, que é os fornecedores de primeira linha, Tier 2, que é a segunda linha, e fornecedor de matéria-prima. Lá no comecinho, eu disse que a montadora, ela fazia parte de uma cadeia que tinha muita força, ela conseguia se impor. Então, o que acontece? A montadora, ela impõe o estoque dela do fornecedor Tier 1 para trás, tá? A montadora, ela tem mal e mal um estoquezinho de carro pronto, olha lá. Tudo que ela tem lá dentro está vendido. Então, como ela é dona da cadeia de produção, ela empurra esse estoque para trás, tá? Para os fornecedores. Por isso que se cria uma ilusão muito grande que o ramo automotivo não tem estoque. Não tem estoque. Isso não é verdade, tá? Ele tem estoque sim. O que acontece é que quanto mais forte tu é nessa cadeia, maior é o teu poder de empurrar esse estoque para as camadas de trás, tá? Então, o que acontece? Na GM, o estoque é quase zero. No Tier 1, o estoque é 2 ou 3 dias. No Tier 2, o estoque é 1 ou 2 semanas. No Tier 3, o estoque é 1 mês. E assim vai. Tá? O que acontece? Quem tem mais força empurra o custo, o inventário é um custo para o mais fraco, certo? Isso é uma coisa que tem que ter entendimento. Quando vocês forem trabalhar numa empresa, vocês vão ver aqui na logística que quem tem mais dinheiro e mantém a cadeia sempre tenta empurrar o custo para o mais fraco. Vocês têm que, de uma maneira ou de outra, tentar driblar para não abraçar esse custo, né? Porque se vocês tiverem esse custo, a organização de vocês vai gerar menos lucro. Tá? Vamos falar um pouquinho das ferramentas. O que eu trouxe de ferramenta aqui, tá? Assim, ó. Poucas empresas fazem, mas todas deveriam fazer. Tá? Tem um indicador, que ele é um indicador de máquina, tá? Que é o MTBF, que é o Medium Time Between Fail. O que esse indicador mede? Esse indicador mede a máquina que tu usa para produzir, que tu usa para fazer os itens para gerar lucro para a empresa, ele mede de quanto em quanto tempo essa máquina quebra. Isso é importante para quem faz a programação, quem trabalha no PCP, tá? Porque tu não pode prometer um prazo de entrega para um cliente de um determinado item se a tua máquina quebra com uma frequência X e tu não conhece. Então é importante que tu tenha esse indicador para te controlar com que frequência que a tua máquina vai te deixar na mão, porque uma hora ou outra ela vai ter que parar, né? Botar um óleo, trocar uma correia, trocar um rolamento, trocar uma placa eletrônica. E um outro indicador que é muito poderoso aliado a esse, que é o MTTR, que é o Medium Time to Repair. Que esse indicador mede? Um indicador vai te dizer assim, ó, de 2 em 2 meses essa máquina tende a quebrar durante uma tarde inteira. E ela demora para ser arrumada quando ela quebra nessa tarde que ela apresenta falha, 2 dias. Então, em um X período de tempo, eu não vou poder contá-la com uma tarde inteira e mais 2 dias completos de trabalho. Isso é importante para quem vai fazer um planejamento de produção a longo prazo, ter o conhecimento, entendeu? Porque isso precisa ser contemplado. Tu não pode nunca ser um programador de PCP e programar uma fábrica como se a tua máquina não fosse quebrar nunca. Mas como é que eu sei, Roberto, o quanto a minha máquina vai quebrar? Através desses 2 indicadores. São indicadores de máquina, são indicadores de meio de produção. Tá? Daí, logo abaixo, a gente tem um indicador que é muito clássico, tá? Que é um indicador que quando tu vai nas empresas que não tem e tu monta ele, sempre alguém quer matar alguém, porque diz assim, mas como que veio essa pessoa de fora aqui e me trouxe essa métrica que a gente deveria ter e a gente não tem? O que é o OEE, tá? O OEE, ele diz pura e simplesmente o seguinte, eu tenho 24 horas num dia, a minha máquina, segundo o fabricante, ela produz 300 peças por hora. Eu não produzo 24 vezes 300. Eu estou produzindo 15 vezes 300. Mas como? Daí tu tira peça refúgio, tu tira tempo de setup e tu tira parada de manutenção que não foi programada. Daí tu pega tudo que sobrou ali e divide pelas 24 horas. Daí tu vai ver que é bem diferente das 300 peças por hora que tu acredita que o teu equipamento produza. O AE vai dizer para o programador de PCP o quanto de fato, quanto de maneira real aquele equipamento rende por hora. Você já viu um poder que daí tem um programador de PCB com esses 3 indicadores? Ó? Ele vai saber qual que é o tempo entre as quebras da máquina, ele vai saber quanto tempo a máquina leva para ser reparada e ele vai saber quanto aquela máquina produz de fato por hora. Então, se tu tem esses 3 indicadores numa empresa, tu consegue ter um planejamento da produção, que é muito importante, o professor Marcelo sabe o que eu estou falando. O planejamento da produção é importantíssimo, baseado em números. Né? Tu vai conseguir fazer um planejamento baseado em possíveis quebras, em possíveis reparos, e tu vai ter um conhecimento da efetividade real do equipamento produzindo, que o EE, ele é um indicador de produção, não é um indicador de máquina, como os outros. Tá? Depois a gente tem o SMED,
Para que é o SMED? O SMED é uma ferramenta que ele é presente tanto no Lean como no STP, tá? O SMED, ele é assim, como o setup não agrega valor, o cliente não quer nem saber quanto, se tu demora 40 minutos de setup ou se demora 10 minutos de setup. O setup é um custo, tá? Ele vai pagar a mesma coisa pela peça, independente do preço do setup. O SMED, ele divide o setup em interno e externo. E ele cria uma área de pré-setup. E tudo que pode ser feito durante a máquina, com a máquina rodando ainda para o próximo setup ser mais rápido, ele é feito como um setup externo. É uma ferramenta muito interessante, vale a pena ler, tá? Isso aí dá para fazer uma palestra de 3, 4 horas só sobre o SMED, porque o tempo de setup reduzido, ele é dinheiro no bolso do dono da empresa, tá? Porque o setup, ele é uma atividade que toda empresa tem, todo mundo que trabalha com maquinário pesado sabe que às vezes tem setup que em alguns lugares que duram 3, 4 horas, e é por aí um tempo morto, entendeu? Então o SMED é uma ferramenta, ele traz muitas técnicas, tem vários livros inteiros de SMED, agora eu não lembro o nome de nenhum, que vale a pena ler quem trabalha com produção para entender como reduzir o tempo de setup, tá? E por último, eu falo aqui sobre o velho Kaizen, né? O que é o Kaizen? Melhoria contínua, menos desperdício e mais produtividade, tá? Também eu não poderia deixar de falar do PDCA, né? O que é o PDCA? O PDCA surgiu lá em 1920, 1930. Um cara chamado Shewhart criou ele nos Estados Unidos. Ele é uma coisa ele é muito simples, por isso que ele é legal, tá? Então, o que acontece? Segundo a igreja do PDCA, vamos dizer assim, tudo que tu for fazer na tua vida, inclusive a tua vida dentro da empresa, tu pode seguir esses passinhos aí para te ter um desempenho legal. Então, o que é o P? O P é planejar, tá? Isso no Brasil não existe. Eu até botei no lado ali, a ansiedade. No Brasil, todo mundo é ansioso. Quando tu chega numa sala de reunião, numa empresa, e diz assim, ó, eu tô com um problema, a minha máquina tá dando rebarba nas peças, eu não tô conseguindo resolver. Sempre tem alguém que diz assim, ó, troca o operador, troca a função. Todo mundo sabe a solução, porque no Brasil não existe planejamento. O brasileiro, assim, o brasileiro, ele tenta para ver o que vai dar, ele não planeja. Então, se tu seguir a etapa planejar, o que é planejar? Lista as ideias de todo mundo acerca daquele problema, tá? Tu vai chegar num ponto que tu vai conseguir executar alguma coisa. Tu vai lá e executa em cima de um planejamento, em cima de ideias, em cima de coisas palpáveis de quem vive aquilo ali. Tá? Não dá para te viajar também e querer fazer um troço que tu não tem recurso disponível. No executar, muita gente peca nisso, né? Tu vai ali e planeja, planejei bonito, Roberto, olha só que plano maravilhoso. Mas daí precisa de um rio de dinheiro para fazer corrida, e também não dá certo, né? As grandes ideias que surgem no planejamento geralmente são ideias simples, tá? Tem que ser coisa simples, dentro dos recursos que a organização tem. Tá? Beleza, fui lá, executei e eu tenho o cheque. O cheque nada mais é do que tu medir assim, ó, olha, eu planejei e eu queria chegar aqui. O quanto eu consegui chegar perto de onde eu queria? Tu vai ver assim, ó, o meu plano era chegar em 8 e eu cheguei em 9. Pô, beleza, ótimo, tive um resultado melhor. Ah, meu plano era chegar em 8 eu cheguei em 6,5. Ah, não foi tão bom. O que eu tenho que fazer para melhorar? Tá? Um erro comum no cheque é uma medição tendenciosa. O que acontece? Eu e o professor Marcelo, a gente vai lá, arruma um layout de um centro produtivo e a gente entende que aquela arrumação, em cima do nosso planejamento, vai aumentar a produção de 100 peças por hora para 120. Aí no dia que eu vou lá medir se deu certo, ele tira o operador que é normal e bota o cara mais bom que tem lá, um especialista. É uma medição tendenciosa, entendeu? Aí a produção vai estar maior por hora, não é porque a gente mudou o layout, a produção vai estar maior porque ele botou um cara muito bom. Isso acontece muito. Assim, tem que fazer o PDCA, tá certo. Eles vão lá e, quando na hora de medir, fazem uma falcatrugem braba. Né? Isso é comum, muito comum nas empresas. Então, tem cuidado. Vai fazer o PDCA, faz certinho. Planeja, implementa e checa de maneira real. Deixa as tendências de lado. E, por último, né, que é o ACT, o que é? Deu certo. Vamos tomar isso aqui por lição aprendida. Vamos documentar, vamos treinar todo mundo, vamos refletir e vamos guardar isso aqui para nos guiar no próximo passo que a gente dá, no próximo problema que a gente for resolver. Ah, não deu certo. O que a gente errou aqui? Vamos tomar aqui por lição aprendida também esse passo que deu errado. E quando dá muito certo, a gente cria um documento. Daí, quando a gente cria um documento, cria uma instrução de trabalho, cria um POP lá, que eles chamam de trabalho padronizado, padrão, não sei como é que é, cada lugar tem um nome. Mas é importante documentar. O ACT é documento e histórico, tá? Então, assim, Roberto, mas por que tu está falando de PDCA? O PDCA é uma ferramenta usada para se ter documentado todas as etapas de solução de problema dentro de uma organização. E como organizações são amontoados de problema, né? Quem trabalha em empresa sabe, não existe empresa sem problema. Né? As empresas são muitos problemas atrelados
e quem trabalha está ali dentro todo dia nadando com o tubarão para conseguir, né, fazer no final do mês o troço gerar algum lucro. Então, o PDSA é legal. Pega os problemas que tu tem na tua empresa, encaixa dentro de um ciclo PDCA, vocês vão ver que as coisas vão começar a ficar mais redondas e vão começar a acontecer de uma maneira melhor. Tá? Isso eu posso garantir para vocês. Tá? Então, vou falar um pouco também agora de teoria das restrições. Tá? Se estiver indo muito rápido, aí vocês podem falar, tá, professor Marcelo? Se eu estiver atropelando alguma coisa aí. Tá? O que é a barbada que o Goldratt traz, tá? O Eliyahu Goldratt, ele escreveu o livro A Meta, tá, gente? Quem quer trabalhar na indústria, seja a indústria do que for, desde produzir prendedora a produzir ônibus espacial, precisa desse livro A Meta, tá? Esse livro, ele traz um conceito assim, ó. Vamos supor um cenário hipotético, bem simples, só para nós poder ver a ferramenta, tá? A gente tem uma empresa que a gente tem essas 5 etapas. A primeira etapa é para fazer uma peça 10 minutos, a segunda 10 minutos, a terceira 10 minutos, a quarta 15 minutos e a última é 9 minutos. Então, obviamente, a gente consegue ver que o nosso gargalo, a operação mais lenta, é essa aqui de 15 minutos. Isso é normal dentro de uma empresa, não consegue ter as operações planificadas. Sempre na execução da manufatura de um produto, tu vai ter alguma parte que é mais demorada. Essa parte é o gargalo. Tá? Então, primeiro passo, tudo deve ser subordinado ao gargalo. O gargalo nunca para. Porque nessa linha, o que acontece? Embora eu tenha operações mais lentas, eu consigo fazer uma peça a cada 15 minutos. Não tem saída. Então, eu preciso trabalhar em cima do gargalo. O que acontece muito nas empresas? Tá? Os caras vão lá, montam um time de melhoria contínua, daí chega o cidadão lá na célula e diz assim, já tem uma ideia. Vou botar um sensor aqui, uma esteira, e aqui na célula A, ao invés de produzir uma peça a cada 10 minutos, eu vou produzir 2 peças a cada 10 minutos. Isso é uma ideia horrível. O que acontece? Tu vai gastar dinheiro, tempo e capacidade intelectual e tu vai continuar produzindo as mesmas 15 peças por hora. Né? Isso é muito comum. As pessoas elas desprendem energia, desprendem dinheiro e melhoram coisas dentro de uma organização que não é o gargalo. Eles estão investindo dinheiro em melhoria, apesar de chegar, eu invisto 500 mil reais por ano só em melhoria. Aí tu olha lá o gargalo o mesmo há 3 anos. Os caras estão investindo em melhoria em coisa que só faz gerar mais prejuízo. O que acontece? Lá na célula A, eu vou fazer 2 peças a cada 10 minutos. Vai engargalar tudo na célula C. Eu vou ter mais inventário. Se a gente for puxar lá os 7 desperdícios do sistema atual de produção, inventário é custo, e custo tem que ser reduzido. Então, o que eu fiz? Eu gastei dinheiro, e esse dinheiro, ao invés de me gerar mais lucro, me dar retorno, ele está me gerando prejuízo, porque ele está deixando o produto em processo dentro da minha fábrica. Então, o que eu quero dar de mensagem para vocês, é claro, o livro é muito longo, ele tem muitas coisas. Mas assim, observem a indústria que vocês trabalham e tentem encontrar os gargalos. Sempre vai haver um gargalo. Sempre vai haver um gargalo. Tá? E vocês podem ir trabalhando e eliminando esses gargalos e vão surgir novos gargalos. Quando é que é o ponto ideal? É quando o meu gargalo ele não está mais dentro da minha empresa, o meu gargalo está lá no mercado. O mercado está demandando 1000 peças por dia e eu tenho capacidade de produzir 1.200, se eu quiser. Então, o que acontece? Eu eliminei os gargalos da minha organização e o gargalo hoje é o mercado. O que eu faço? Pego o dinheiro e invisto numa campanha de marketing para tentar fazer com que o mercado se influencie e demande mais. Né? Mas sempre vai haver um gargalo. E se vocês não souberem onde está o gargalo, vocês vão ter dificuldade para fazer a organização crescer, né? E todas as organizações precisam crescer, precisam gerar dinheiro. Certo? Eu trouxe uma questão aqui sobre programar a fábrica, tá? E sempre que a gente fala de produção, o calcanhar de Aquiles da produção é o programador de produção. Né? Porque o programador de produção ele é o cérebro, né? Ele define o sequenciamento, ele define onde cada item vai ser produzido, ele define as datas, ele define a entrega, ele define a quantidade, ele define o quanto de dinheiro vai ser empregado na compra de matéria-prima para sair lá no final o produto pronto. Então, um programador de PCP, na minha visão, é um dos cargos mais importantes de qualquer indústria. Tá? O que um programador de PCP precisa saber, tá, gente? Ele não vai conseguir fazer o trabalho dele de uma maneira satisfatória se ele não souber. Quanto eu produzo por hora e de maneira real? O que eu preciso ter para ver isso aí? OE, como a gente falou lá, tá? Quando em quando há uma quebra de equipamento? Porque eu preciso botar um item na fábrica, fazer uma ordem de produção, preciso saber se o equipamento vai aguentar. Uma coisa que vocês têm que ter consciência, toda máquina tem processo mecânico e processo elétrico. E todo processo mecânico e processo elétrico tem desgaste. E uma hora ela vai quebrar. Ela vai ter 3 tipos de manutenção. Ou ela vai ter uma manutenção corretiva, ou ela vai ter uma manutenção preventiva, ou ela vai ter uma manutenção preditiva. Mas ela vai ter uma manutenção. E quem programa o uso desse equipamento
tem que ter uma noção de como isso acontece, tá? Se tu entrar dentro de uma fábrica hoje para ir lá se tornar cliente, comprar produto, e tu olhar para aquela máquina e dizer assim, o produto que eu vou te comprar passa por essa máquina aqui, né? O cara vai dizer, passa. Essa máquina aí quebra de quanto em quanto tempo? E o cara não souber, tu já vai ficar balançando. Mas como é que eu vou comprar o troço do cara? Ele não sabe nem se a máquina vai quebrar ou não. Daqui a pouco ele me promete de me entregar na sexta um monte de peça, o programa hora extra, compra um monte de coisa e não entrega porque quebrou a máquina. Tu tem que ter o controle das quebras dos equipamentos. Porque se tu não parar os equipamentos nas datas certas, de uma maneira preditiva, premeditando a parada, o equipamento vai te parar. Uma hora ele vai parar. Tá? Ainda batendo na tecla de manutenção, qual o tempo médio de reparo? Tá? Tem botaria entre parênteses o caso da metalúrgica Uliana. A Uliana é uma metalúrgica em Gravataí que pegou uns itens da GM para produzir uma vez e quebrou uma máquina lá, porque eles não mediam o equipamento, não sabiam quando ia quebrar, quando não ia quebrar, e demorou um mês para ficar pronto a manutenção. Eles tiveram que pagar para outras empresas fazer o serviço deles, trazer tudo para dentro da empresa, numa correria louca, revisar e entregar na GM. Eles ficaram um mês pagando para trabalhar, porque eles não controlavam a manutenção e nem o intervalo de quebra desse equipamento. Né? E depois, o programador tem que saber bem os tempos de setup, tá? E quanto mais rápida for a troca de ferramenta, melhor, porque o cliente não paga pelo setup, como eu falei, e quando tu tá fazendo setup, tu não tá produzindo, né? Porque quanto tempo dura um setup? Um setup é o tempo entre a última peça boa que saiu do item que estava na máquina até a primeira peça boa que sai do novo item, tá? Para quem não sabe o que é setup, tá, gente? Setup é o tempo de preparação de um equipamento para ele produzir algum item. Eu posso ter uma máquina que produz jarras, que produz copos, que produz pratos, que produz o que for de plástico, por exemplo. E o setup é o tempo que eu troco alguns componentes dessa máquina para ela parar de produzir prato e produzir jarro, para ela parar de produzir jarro e produzir pires, entendeu? É esse tempo. Esses tempos nos equipamentos, eles são importantes, porque quando tu vai abrir uma empresa, uma indústria, tu não vai comprar uma máquina para produzir cada item, né? Vai comprar uma máquina, vai ocupar toda a capacidade dela, quando faltar capacidade, tu compra outra. Seria um mundo maravilhoso ter uma máquina para produzir cada item. Outro fator importante é que esse PCP tem que sempre trabalhar com lotes pequenos, né? Existe no Brasil uma cultura de trabalhar com lotes grandes, isso é uma herança do sistema de produção em massa, é por isso que eu digo que no Brasil a gente tem só a influência do Lean e do STP. Várias empresas, os lotes são sempre grandes, é muito difícil uma empresa que trabalha com um lote pequeno, ele chega e pergunta assim, por que tu está produzindo um lote tão grande? Ele diz assim, isso é para mim, como o setup demora muito tempo, demora 3 horas para ajustar essa máquina, eu já faço um monte aqui, faço até mês que vem. Daí tu olha assim, só porque o setup demora, ele pegou um monte de dinheiro do chefe dele e transformou em produto que ninguém quer comprar ainda. Isso não deveria estar aqui em produto, isso deveria estar na conta do dono da empresa. Não deveria estar aqui. Né? Ele está gerando inventário, ele está gerando custo para a empresa. Então, por isso que é importante o setup ser pequeno, que é para o pessoal da produção não querer produzir a mais, porque, demorei tanto tempo para preparar essa máquina, vou produzir mais um pouquinho. Tá? E outro ponto importante é o fornecedor. Tá? Tu precisa ter confiança no fornecedor. E confiança no fornecedor é entender, ele tem saúde financeira para comprar os materiais, manufaturar e entregar, ele tem know-how para fazer a gestão dos equipamentos dele, produzir e manufaturar com confiança, não vai quebrar nenhuma máquina lá e vai deixar de me entregar. Né? Esse meu parceiro, ele tem o lucro que ele deseja ter todo mês trabalhando comigo, eu não estou matando o meu parceiro, porque tem empresa que é assim, né? Tu vai ali, faz uma parceria com o cara e diz, vou comprar só de ti, tu é meu fornecedor. Aí tu aperta, o cara quando vê, tu mata o teu fornecedor. O cara quebrou trabalhando para ti. Ele quis pegar o teu serviço, ele quis ser teu parceiro, só que tu esmagou, tu jogou o teu custo todo para ele e ainda botou um monte de coisa no contrato lá que ele não viu e tu foi uma empresa tóxica. Antigamente isso era comum, no Brasil hoje está mudando a cultura. Hoje as empresas já estão andando mais de mão dada, porque as pessoas pegaram uma cultura que é da Toyota, a gente viu uma influência do sistema de produção, e desenvolvem os fornecedores. Eles chegam lá e dizem, olha só, cara, eu sou maior que tu, eu quero ser teu parceiro, eu vou te ensinar a produzir esse item aqui com um custo menor, e eu vou dividir esse ganho contigo. Tá? Tu produzir isso aqui te custava 10, eu vou te ensinar isso aqui, a produzir isso aqui custando 6, e esses 4 reais que vai ter aqui em cada unidade nós vamos rachar, vai ficar 2 para ti e 2 para mim. E aí tem dado certo. Tá? As empresas estão cada vez com menos fornecedores, tu tem um parceiro tipo, firme contigo, que tu confia, tu compra bastante coisa dele e tu ajuda ele a ser uma empresa saudável, tu ajuda ele a ganhar dinheiro e ele te ajuda a ganhar dinheiro. Então, isso tem dado certo. É uma tendência muito forte na indústria brasileira. Tá? E aí, agora a gente tem o slide aqui do vilão da história, né, que é o estoque.
E todo mundo que estuda o Lean, que estuda o STP, todo mundo que trabalha nas empresas, todo mundo tem pavor do estoque, né? Então, o que o estoque traz junto? O estoque traz junto a curva BC. O que a curva BC é, tá? A curva BC, ela serve, tá? Nós nem vamos falar como é que calcula a curva BC aqui, isso eu vou deixar para o professor de vocês, que deve ensinar isso de uma maneira muito boa, muito legal. Mas, assim, ó, a curva BC, ela tem uma finalidade. Qual é que é a finalidade da curva BC? É fazer a pessoa que vai controlar o estoque entender que 20% dos itens correspondem a 80% dos problemas. Tá? A curva BC vai te mostrar isso. A curva BC vai te mostrar quem é o vilão da história. Né? Tu vê que numa gama lá de 4.000 itens, às vezes tu tem 20, 30, 40, 80, tende a ser 20% desses 4.000 que representam 80% do problema. Tá? Tem gente que tem até um livro famoso sobre isso, que é a Teoria 80-20, do Robert Greene. Não, Teoria 80-20 não, Estilo 80-20. Que ele usa a curva BC em tudo na vida e ele diz assim, ó, tudo que tu faz na tua vida, 20% corresponde a 80% do resultado, né? Então, a curva BC tu tem que saber calcular. Se vocês não sabem fazer, corram atrás, porque para trabalhar como gestor de produção ou como gestor de estoque, vocês precisam saber fazer isso, tá? E ela vai mostrar isso. O que realmente importa dentro do estoque e o que realmente vale a pena tu colocar tua atenção e tua energia, tá? Então, quais são as maneiras de tu planejar um estoque? Tem muita gente no Brasil hoje, aqui no Sul, principalmente, que faz uma previsão do futuro com base no passado. O que o cara faz? O cara diz, em janeiro eu consumi 30 desse item. Então, em fevereiro tem um pouquinho menos, eu vou consumir uns 27, 28. Então, ele sempre está projetando o futuro com base no passado. Isso é um tiro no pé, tá? Em algumas situações. Porque o que acontece? Tu imagina um cara programador de produção numa fábrica de chocolate. E ele olha sempre o que foi consumido no último mês e compra para produzir para o próximo. Quando ele for programar a compra de fevereiro e a compra de março, ele vai olhar para janeiro, ali, fevereiro. Não tem Páscoa. A Páscoa é em abril. Ele vai comprar uma quantidade de material muito menor que a fábrica vai demandar. O que eu quero dizer com isso? Né? É óbvio que uma pessoa ia saber que na Páscoa ia comprar mais coisas e o chocolate ia ter uma demanda muito maior. Mas é que, assim como o chocolate tem uma peculiaridade, uma sazonalidade numa época do ano, vários produtos têm isso também. Então, quando tu programa um estoque com base no passado, tu tem que cuidar com a sazonalidade. A sazonalidade do produto, características especiais dos produtos matam quem programa estoque com base no passado. Aí a gente entra no Kanban. Por que é interessante o Kanban? Quando tu tem um item administrado por Kanban e tu fica vendo ali, eu pego para usar, eu tiro o cartãozinho da caixa e boto no quadro, tiro o cartãozinho da caixa e boto no quadro. Vai chegar uma hora assim, aqui, eu tô pegando todos os meus Kanban de uma vez só e tô enchendo o quadro num tirão só. O que acontece? O gestor vai olhar e dizer, eu preciso recalcular o meu Kanban. O Kanban mostra até isso para a pessoa. O meu Kanban, ele está me alertando que a demanda desse item, quando eu calculei, ela está obsoleta já, ela aumentou esse cálculo que não serve mais. O Kanban te alerta para isso. Tá? Isso é uma função importante do Kanban, pouca gente se liga nisso, mas o Kanban ajuda até nisso. Tá? Uma outra coisa que o Kanban ajuda também é que o Kanban programa a tua fábrica, né? E quando tu vai consumindo os itens, tu vai tirando os cartões e colocando no quadro, tu vai, esse aqui tá no verde, tá tranquilo, não preciso produzir. Esse aqui tá no amarelo, vamos botar. Esse aqui tá no amarelo, aí o segundo, não, peraí, tem um no vermelho, bota esse vermelho na frente, depois os dois amarelos atrás. O Kanban, ele elimina até a carga de trabalho em cima do programador de produção. Tá? Falando sobre estoque também, não adianta bater pé, não adianta dizer que não. Tem itens que estoque é essencial, tá? Por mais que se venda um peixe que estoque é custo, que estoque é isso, que estoque é vilão, que é dinheiro parado, tem itens que tu tem que ter estoque. Quais são esses itens? O cheiro de item que tem que ter estoque é item que é comprado fora, tá? No Brasil, os portos aqui no Brasil tem fila para descarregar navio. Aí tu descarrega um navio, tu bota num caminhão que vem pela 101, que é o único caminho para vir para o sul, ele pega a 118 e ele quebra o caminhão. Então, tu não tem segurança na cadeia logística. Onde é que vai ter que estar a segurança? No estoque. Então, assim, anotem e levem isso para a vida de vocês, tá? Tudo que vem de muito longe, tudo que tem muito porto, que tem muito modal, lá na Europa ele pega um caminhão, ele desce no porto, ele pega um trem, que ele entra no navio, ele atravessa em São Paulo, ele pega um caminhãozinho, vem para um CD em Nova Santa Rita, isso aí tem que ter estoque. Se vocês não tiver estoque, se você quiser matar no peito, esse aqui é caro, eu vou reduzir o estoque que vou fazer, não vai que vocês vão ter fria. No Brasil, tudo que passa por muitas etapas tem que ter estoque. Não adianta. Roberto, custa caro, mas não adianta. É o custo da sobrevivência. Tá? Claro, eu estou falando aqui de uma maneira genérica, né?
Se alguém tiver alguma dúvida, diz, ó, Roberto, eu trabalho na minha empresa, eu tenho um item com essa característica. O que tu acha? Eu deveria ter estoque ou não? Pode me mandar que eu respondo. Eu analiso, eu vou dar uma opinião, né? Como gestor de materiais, posso opinar, posso ajudar vocês. Mas via de regra, tá? Tudo que tem muita etapa para passar, que tem alfândega, que tem documentação, precisa de um estoquezinho para poder o negócio sobreviver. E uma outra coisa que eu estava falando também sobre força e hierarquia na cadeia de produção, tá? Quanto maior for a minha força, quanto mais na ponta eu tiver, que é as montadoras, GM, Volkswagen, Fiat, mais força eu tenho para empurrar o estoque para baixo. Eu sou a montadora, eu ligo para o meu fornecedor e digo, esse item tem que ter 5 dias de estoque dentro da tua planta, porque eu não quero ter nenhum. Daí o cara vai dizer, não, quem compra o produto sou eu, tu só vende. Então tu vai ter 5 dias aí, porque senão eu vou ter que achar alguém que esteja disposto a ter os 5 dias. Então tem esse goela abaixo, muitas vezes. Porque daí o que acontece? O estoque da montadora é bem pequenininho, é linha, né? Tipo, bem magrinho, não tem custo em estoque, só custo em outras coisas. Claro, o estoque está todo nos fornecedores, né? E aí, o que acontece? O fornecedor que toma esse goela abaixo, ele passa para outro, né? Então, isso é um jogo do empurra muito perigoso. Quando vocês estiverem na situação de gestão, cuidem para ver se vocês não estão sendo vítimas desse jogo de empurra aí. Tá? Vou falar um pouquinho de empregabilidade, né? A gente conversou lá no começo sobre os robôs, né? Que estão chegando com força e que estão cada vez mais baratos. Agora até a China está produzindo robô, então tá vindo uma onda aí. Tá? Então, o que a gente entende como gestor do segmento industrial? Para te ter empregabilidade hoje, tem que ter experiência mais conhecimento. Ter experiência. Ter botado a cara. Nem que seja ter feito um estágio, um trabalho voluntário na área. E o conhecimento é o que vocês estão fazendo. É buscar de maneira acadêmica, buscar nos livros, buscar com o professor e entender como que eu pego aquele conhecimento ali e transformo ele em dinheiro. Se você conseguir aliar a experiência do estágio ou de trabalhar numa indústria na área, mais o conhecimento de você já tem condições de conseguir um emprego de maneira fácil, tá? Eu botei de vermelho ali zona de conforto, tá? O que acontece? A pessoa que quer ter empregabilidade, ela não pode ficar dentro da zona de conforto. A zona de conforto, ela mata empresas e ela mata carreiras e ela faz com que as pessoas não consigam se empregar. Porque assim, ó, tu sempre tem que se colocar num ambiente desafiador. Você tem que colocar a tua empresa num ambiente desafiador. Porque no momento que tu entra numa zona de conforto, por exemplo, somos todos aqui gestores de produção, tá? Tá tudo ok, a gente está conseguindo controlar a quebra de equipamento, a gente desenvolveu os fornecedores, a gente está com tudo em dia, é só chegar e trabalhar. Quando tu chega nesse ponto que está confortável, tu precisa apertar a corda em algum lugar para te criar um ambiente de desafio. Porque se tu não está te colocando num ambiente de desafio, o teu concorrente está. Daqui a um pouco ele desenvolve alguma coisa lá que baixa o custo dele, ele começa a ganhar mais dinheiro, ele investe, abre outra fábrica e te quebra. Né? Então, um sinal vermelho para qualquer pessoa na carreira e para quem é dono de empresa, que trabalha como gestor de empresa. Se tu está muito confortável, alguma coisa está errada. Tu tem que ter desafios no teu dia a dia. Tu tem que te colocar sempre numa situação que exija que tu tire um coelho da cartola, que tu use alguma ferramenta que tu aprendeu em algum lugar para resolver um problema. Porque se está tudo muito certo, é porque o teu concorrente já tá na tua frente. E aí tu tá vendo só a poeira que ele deixa aí, tu não tá conseguindo enxergar a realidade, tá? Isso vale para se entregar também. Então, assim, nos últimos 5 anos eu tive 3 empregos. A gente vai ver assim, me coloquei numa zona de desafio. Será que eu tive um emprego que me desafiou, que me fez crescer como pessoa, que me fez quebrar a cabeça, que eu tive que passar umas 2, 3 noites em cima dos livros, aprendendo? Isso é importante fazer uma autoavaliação, né? Eu trago aqui como capacidade de sintetizar, tá? Isso é uma análise minha, uma opinião que eu trago para vocês, assim, ó, existe uma pobreza, uma escassez no mercado de trabalho hoje, que é com pessoas com capacidade de síntese, tá? O que é a capacidade de síntese? É de agrupar partes que compõem um todo e obter um entendimento pleno sobre as ações e consequências que na realidade está trazendo para ela, tá? O que a gente tem hoje? A gente contrata pessoas e bota para trabalhar na fábrica, né? E bota para fazer um serviço logístico, e as pessoas têm uma ideia. Eu vou aumentar a quantidade de item por caixa aqui, ó. Era 600 itens por embalagem, eu vou passar para 800. Eu vou ter um ganho aqui, vou aumentar 30%. Só que o que acontece? As pessoas não analisam, mas por que era 600? Será que amassa as últimas peças? Será que não amassa? Né? Será que a solução que eu vou trazer hoje para o meu processo não é o problema de amanhã? As pessoas não têm capacidade de síntese mais. Por que acontece? As pessoas vão lá, estudam bastante tempo durante uma época da vida e depois nunca mais estudam, elas só trabalham. E aí aquele trabalho vai deixando elas sem conseguir juntar os pontinhos.
né? Elas precisam fazer como vocês estão fazendo. Vir pegando na sala de aula, parar na frente do computador, assistir uma pessoa falar sobre a visão dela e ponderar. Peraí, vamos ver o que esse cara falou. Vou juntar aqui com a minha visão e vamos ver onde é que eu chego. Será que eu estou chegando num lugar legal? Será que a minha linha de pensamento está boa? E levar esse pensamento crítico para as ações que tu faz dentro da tua empresa. Porque se tu começar a criticar, te colocar num ambiente desafiador, fazer algo, mas quando for fazer algo, tentar ter síntese sobre aquilo ali, tentar entender as etapas, tentar entender como a coisa vai se comportando na cadeia, aí eu vou começar a ter uma escola de boas ideias. Né? Isso tem uma pobreza nos profissionais hoje em dia, porque o pessoal não quer pensar mais. Né? O pessoal está muito, muito confortável. Tá? E por último, eu falo de salário, eu acho que isso interessa a todos nós, né? Eu acho que salário é uma coisa que move o mundo, né? Porque todo mundo quer ter um bom salário, eu te conheço alguém que não quer ter um bom salário. E como é que funciona o salário, tá? No meu entendimento. Vou trazer mais uma vez uma opinião para vocês, tá? O salário é raridade, tá? Quanto mais raro for o teu trabalho, quanto mais ímpar for a contribuição que tu trouxer para cada organização, maior vai ser o teu salário. Então, o que tem que pensar? Quando eu entrar para a empresa com aquele pensamento, vou fazer tudo o que eu tenho para fazer hoje e vou embora de boas, descansar com a minha família. Tu não está sendo raro, né? Está sendo normal, está sendo a norma. E quando tu entrar para a tua empresa pensando assim, hoje, aquele problema lá que a gente está 2 meses sem resolver, hoje eu vou dar pelo menos uma ideia, eu vou dar. Vou tentar fazer alguma coisa diferente para tentar chegar em algum lugar e ter um resultado diferente. Aí tu já está saindo da norma e tu está elevando um pouquinho, né? Está aumentando a realidade. Aí daqui a pouco essas ideias, essa tua postura começa a dar certo, e aí o que tu traz junto com isso? Um salário maior, porque tu vai trazer uma contribuição maior para a organização, tu vai ser mais raro, né? Porque aí tu chega num ponto assim, a empresa tem 2 pessoas para contratar, um tem o curso técnico de administração e o curso técnico de logística, né? E a outra pessoa tem só o ensino médio e 2 anos de experiência numa empresa da área que seja afim daquela empresa. Qual que é mais raro? Porque tem os 2 cursos técnicos, não é? E se essa pessoa que tem os 2 cursos técnicos for uma pessoa que se coloca toda hora em um ambiente desafiador e traz inovações, essa pessoa vai ser mais rara ainda, porque ela vai ser uma pessoa com conhecimento e que coloca o conhecimento à prova no palco da vida para fazer as coisas acontecerem. Então é assim que tu vai se tornando raro e é assim que os salários das pessoas vão aumentando dentro das empresas. Certo? Mas isso, como eu falei, é um entendimento meu, é uma opinião minha. Tá? Se alguém tem alguma discordância, fique à vontade, né? Porque é só uma contribuição que eu estou trazendo para vocês, certo? Eu trouxe essa imagem aqui, tá? Que eu gosto muito dessa imagem. Isso aí uma vez eu recebi num grupo de WhatsApp e eu acho que ela é uma verdade inquestionável, tá? Eu acho que não importa quanto recurso a gente tem, né? Se a gente não souber como usar, ele nunca vai ser o suficiente. Né? Então, tu vê ali um cara tentando olhar para o fundo do muro e as escadas estão empilhadas, né? As escadas não estão escoradas no muro. Eu trouxe aqui só para, né, título de informação, assim, uma comparação Brasil, mundo, Japão, tá? Falando de retrabalho na indústria, tá? O que a gente tem no Brasil hoje? De 12% a 20% da produção brasileira é retrabalhada, a média. E no mundo é 2% e no Japão é 0,001. Né? Rejeições por milhão no Brasil, a cada milhão de peças produzidas, de 11 a 15 mil são rejeitadas. No Japão é 100 peças por milhão. Né? Custo com garantia de produtos, só no Japão é 0,5%, no Brasil é 2%. A gente consegue ver como a gente está engatinhando, né? Como é difícil de tu olhar esses números aqui e dizer assim, a empresa que eu trabalho tem cultura Lean, a empresa que eu trabalho é o sistema Toyota de produção. Né? Aí a gente consegue ver o quanto a gente tem a ganhar ainda, né? Como a gente pode melhorar, como tem oportunidade de melhorar a nossa indústria. Né? O tempo médio de preparo, o tempo médio de setup no Brasil, nas empresas é 30 a 40 minutos, o tempo médio de setup no Japão é 5 minutos. Olha só. E o tamanho de lote de produção, no Japão é de 1 a 10 o lote médio, no Brasil é de 100 a 250. O giro de estoque também, no Brasil, ele gira mais, no Japão ele gira menos, no Japão ele gira bem mais, no Brasil ele gira bem menos, né? E aí, para nós finalizar aqui, eu trago uma frase do Deming, né? Que ele diz o seguinte, que não é preciso mudar, né? Uma empresa não precisa mudar, ela pode ficar do jeitinho que ela está. Não é obrigado, ela não precisa fazer isso, porque a sobrevivência não é obrigatória, né? Então, o que o Deming diz para nós? Que é constante a mudança nas organizações, né? Se tu não fizer isso, tu não vai conseguir sobreviver. E o Ono também traz uma pérola para nós, aí, que ele diz que os custos não existem para ser calculados, né? Não tem que ficar calculando quanto isso tem de custo. Tu tem que fazer esforço para reduzir esse custo. Né? Porque quanto menor o custo, cada real ganha em custo, cada dólar ganha em custo, é um real ganho em lucro.
tá? São entendimentos aí de duas feras aí da área de administração industrial, certo? E eu fico por aqui, professor. Muito bem, muito obrigado aí, Roberto. Muito obrigado pela palestra.